Aham. E no Zoom, É que eu né? já te aviso quando eu estiver online, tá? Tranquilo. O Instagram, ele dá umas travadas, né? E isso, tem dia que é pior. Tem dia que tem muita gente, parece que fazendo live, e aí ele atrapalha a gente. Aham. Então, vamos lá. Vou colocar, tá? Beleza. Pessoal, olá, estamos voltando de uma nova forma. Vamos conversar, então, dar continuidade à nossa live de hoje. Pedir para o pessoal que for chegando aí, vendo para a gente se está funcionando. Opa! De qualquer forma, Diego, vamos ver se a gente consegue. Tem, o pessoal está começando a entrar, então acho que já estamos ao vivo. Vamos lá, então a gente Ah, beleza. está conseguindo me ouvir? Oi? Tô te ouvindo. Bem, beleza. Tô sem. Então vamos lá, vamos começar a falar aí, né, que a gente estava falando da primeira, Isso. então, então Uhum. gente, como é que é, né, essa fase. Novamente, desculpa, só para a gente pegar o gancho. Tranquilo, a gente vai ajustando. Então, então voltando com essa ideia, né? É, a DBT ela é uma terapia que ela não é estritamente protocolar no sentido de que existe sessão um, você vai fazer isso, sessão 2, você vai fazer isso, sessão 3 vai fazer isso, ao mesmo tempo que ela tem hierarquia, alvos hierárquicos. Então, ela tem um nível de hierarquia que a gente vai falar de comportamentos de risco, que colocam a vida dessa pessoa em risco. Então, é o primeiro estágio. Então, vai falar de tanto de risco de suicídio quanto de autolesão. Em seguida, ou melhor, o segundo nível de hierarquia são comportamentos que atrapalham a terapia. Então, qualquer comportamento que venha atrapalhar a terapia também vai entrar nessa situação, nessa questão de hierarquia. Se a pessoa não se cortou, não tentou suicídio, nada, então logo em seguida a gente vai trabalhar se tiver algum comportamento que interfere na terapia. Em seguida, comportamentos que interferem muito na qualidade de vida. A partir do momento que a gente trabalha isso, a gente passa para o estágio 2. A gente vai tratar de estresse pós-traumático e outras coisas. Então, assim, sem entrar em tantos detalhes, ela tem um nível de direção, né? Não é como algumas terapias em que o cliente chega e começa a falar o que ele escolhe, para onde ele quer ir, porque dependendo, temos sim no estágio mais final da terapia, em que o cliente já está com a vida Ah, foi para o mudo. aí que eu acho que recebeu uma Opa! ligação, certo? Isso, agora deve ter voltado. É. Então, Você consegue, Diego, ver se você consegue aumentar um pouquinho só o som da sua voz para gente? Não sei se. deixa eu ver. Não sei se é a proximidade ou mudou aí. Tá ruim? Como é que tá? Pessoal, teve gente que falou que estava um pouquinho baixo a sua voz e teve gente que falou que estava bom. Vamos Como é que... dar continuidade? Se o pessoal tiver com dificuldade de te ouvir, a gente vê que se a gente pode estar dando uma aumentadinha. Tá, eu vou tirar do fone, que aí eu acho que talvez pegue melhor. Porque às vezes esse fone, já é o segundo fone que eu coloco nas lives que eu participo, porque começa a dar problema. Vamos ver se Ah, esse aí. Ah, vamos ver. Qual é a coisa que o pessoal fala. Então, o assim, pessoal acho que falou que agora tá bom. tá bom? Ótimo. Então, assim, o que que a Beleza. gente acaba tendo, né, Pamela? A gente vai ter na abordagem da DBT uma coisa mais diretiva, né? E que vai trabalhar com essa ideia, o que vai justificar, qual é o maior objetivo da DBT? O lema que eu acho que eu falei até enquanto a gente estava no Instagram. O lema de que a gente vai auxiliar as pessoas a construírem vidas que valem a pena ser vividas. E para isso, a gente vai utilizar um repertório gigante do terapeuta. O terapeuta vai ter que
lançar a mão de várias coisas para auxiliar esse cliente, né? Então, essa é a lógica que a gente vai ser mais diretivo, lançar a mão de um monte de coisa em busca dessa vida que o cliente coloca, que ele fala que vale a pena viver, né? Sei. Basicamente, assim, quando a gente conversa até parece que é bem fácil. Eu vou aproveitar que a Maeli está online aqui no Zoom. Gente, vou pedir para a Maeli, se ela puder também divulgar o link lá pode ser até nos comentários do Instagram, Maeli, que ela conseguiu o link. Então, Uhum. se ela puder divulgar para a gente, né? Porque aí se a pessoa também quiser ver aqui a gente pelo Zoom, fica legal também, tá? Então, se alguém tiver com dificuldade de ver pelo Instagram e quiser entrar pelo Zoom, vamos lá, tá joia? Obrigada, Maeli. Vamos lá, queria te perguntar também, Diego, tem protocolo, né? Então, Segue um protocolo para trabalhar com a DBT ou não? nós não temos um protocolo no sentido mais clássico que se imagina disso. Do tipo, olha, a gente tem a sessão 1 que você vai tratar isso, a sessão 2 que você vai tratar isso. Nós não somos, quando eu falo nós não somos, a terapia comportamental dialética não trabalha o protocolo dessa forma. Ao mesmo tempo, existem protocolos que são inseridos dentro do tratamento da DBT quando necessário. Então, por exemplo, dependendo do estágio da terapia, você vai tratar o estresse pós-traumático. E para tratar o estresse pós-traumático, existe um protocolo para isso, com a quantidade média de sessões, uma sequência a ser seguida. Então, Uhum, não existe esse protocolo mais clássico, essa coisa uhum, de pegar a sessão, como eu falei, sessão 1, 2, um pacote fechado de sessões que vai dar conta da situação da pessoa. Nesse uhum, sentido, não. O que a gente tem é baseado naquilo que eu falei. Nós temos alvos hierárquicos, ou seja, uhum, primeiro a gente vai tentar dar conta de alguns comportamentos que têm soberania na hierarquia em cima de outros. Então, para sim. isso, não vai ter número de sessão, não vai ter, nem sempre vai ter um protocolo específico, vai ser bem, ao mesmo tempo que a DBT não abre mão de algumas coisas, como, por exemplo, cartão diário no início da terapia, para esses comportamentos mais problemáticos na vida do cliente, né? Mas eu não considero, eu pelo menos não considero que seja um protocolo tão restrito. Uhum, Entende? entendo. Bom, tem uma parte da DBT que é o grupo de treinamento de habilidades, né? Você poderia explicar um pouco mais para a gente como é que funciona isso? É ao mesmo tempo da terapia? Quem faz a terapia é a mesma pessoa que vai dar o treinamento de habilidades? Como é que funciona isso? Então, até para falar do treinamento de habilidades, eu acho interessante assim, a gente pensar, né? Eu falei até lá no início, como é que surgiu a DBT, né? Então, para quem é a DBT e por que que existe, por exemplo, o treino de habilidades? A ideia que a Linehan viu, o treinamento a DBT, ela é ideal para pessoas que sofrem com desregulação emocional. Uhum, Então, desregulação emocional, a gente vai falar de uma série de características que a pessoa pode apresentar, e aí a gente pensa no tratamento. Então, quando a gente fala de desregulação emocional, uma das coisas que a gente mais sabe é a pessoa não tem habilidades para regular a própria emoção. Isso a gente vai olhando. Então, o que seriam essas habilidades para regular a emoção? Seria, por exemplo, a pessoa conseguir respirar um pouco mais fundo, não tomar uma atitude impulsiva. Seria a pessoa conseguir se retirar de alguns locais para evitar alguns problemas. Ou aprender como falar e comunicar suas emoções. Então, como algumas pessoas não sabem como fazer isso, uma das alternativas que a Linehan viu que precisava era fazer um espaço separado em que seria ensinado habilidades, no modelo de aula mesmo. O treinamento de habilidades é uma aula, não é uma terapia em grupo que a pessoa vai para lá novamente. Ela não vai para lá falar sobre tudo o que está passando na vida. Ela vai lá para aprender habilidades para regular as próprias emoções. E aí, quem vai dar esse treino de habilidades pode ser o terapeuta, em alguns casos, mas não é necessário que seja o terapeuta. Então, por exemplo, você, Pamela, vai lá, cria um grupo de habilidades aí. E eu posso pegar um cliente meu, falar, olha, participa do grupo com a Pamela.
E isso muitas vezes é até rico, porque assim, o cliente tem a chance de ver a mesma habilidade explicado por pessoas distintas e acabar colhendo muita coisa, né? Então, diferente e enriquecendo o aprendizado dele. Então, os clientes, as clientes, vão aprender alguns grupos de habilidades específicas. Habilidades de mindfulness, que eu acredito que estão presentes agora em quase tudo que é abordagem da terceira onda, de abordagem contextual e algumas abordagens. Eu vi que essa semana eu acho que vocês também vão falar com Gestalt terapia, né? Eu Vamos, acho que vamos amanhã falar com o Fábio. eu acho que o mindfulness ou a meditação, que acaba entrando, não sei se na Gestalt é mindfulness ou meditação, mas o mindfulness é um módulo muito importante dentro da DBT. Em seguida, a gente tem um módulo, em seguida não, né? Esses módulos eles não têm uma sequência pré-definida. Temos também o módulo de regulação emocional, em que as pessoas vão aprender a regular emoções que elas julgam desagradáveis e que atrapalham, e também a cultivar emoções positivas. E positivas / agradáveis, né? Emoção não é negativa ou positiva, emoções são apenas emoções. E também temos o módulo de efetividade interpessoal, que a pessoa vai aprender a lidar melhor com essas relações interpessoais. E o módulo de tolerância ao mal-estar, que é voltado para a parte de lidar com crises. Como que a pessoa vai conseguir, no meio disso tudo, lidar com crises sem piorar a situação. Essa é a ideia básica desses 4 módulos. A gente tem treinamentos que duram 3 meses, tem treinamentos que duram 6 meses a 1 ano, porque a pessoa faz várias vezes. E isso vai complementar o trabalho da terapia. É opcional ou as duas coisas têm que ser ao mesmo tempo? Depende da situação, né? Do cliente. Para o pessoal que está entrando no Zoom, para que mute o microfone da galera aí e tire o videozinho para a gente conseguir ficar comigo e com o Diego, tá? Só para não atrapalhar muito. Galera, então, nós estamos fazendo aqui também no Zoom, tá? Então, se alguém tiver com dificuldade e precisar, eu pedi para a colega Maeli colocar o link também, tá? Para o pessoal que precisar entrar pelo Zoom, tiver com dificuldade de ver, né? Tiver ruim. Aí, a gente está aqui no Zoom também, ao mesmo tempo no Instagram e no Zoom. Só para explicar para o pessoal o que está acontecendo aqui, tá, Diego? Desculpa aí. Tranquilo. Vamos lá. Vamos falar novamente. Vamos falar rapidinho. É opcional a gente falar, né, fazer essa parte do treinamento de habilidades ou não? Ela faz parte, né, da terapia, precisa ser feito. Como é que é isso? Então, o treino DBT, às vezes, pode ser o único tratamento dessa pessoa. Em algumas circunstâncias em que a gente vai olhar e vai falar, olha, essa pessoa aqui, por exemplo, não está em risco de suicídio, não está nisso, naquilo, a gente acredita que o treino de habilidades vai funcionar melhor e dar mais resultados do que a terapia individual. E aí ela vai para apenas o treino de habilidades. Ao mesmo tempo, o que a gente vê, para se falar que está em um protocolo realmente DBT, o que a gente chama de DBT padrão, é necessário que a pessoa cumpra alguns requisitos, como estar em terapia individual, estar também no treino de habilidades, receber consultoria por telefone do seu terapeuta individual e os seus tratamentos auxiliares, se for o caso, e o terapeuta dela está num grupo de consultoria, né? Então, esse é o pacote completo DBT que tem se mostrado efetivo para o tratamento da desregulação emocional mais grave, mais intensa. Então, sim, se ela for fazer DBT padrão, ela vai precisar estar na terapia individual e no grupo de habilidades para ela ter realmente um resultado mais efetivo. Entendi. Ótimo. Queria saber também, então, você estava me falando, né, que a terapia, ela não é para qualquer pessoa, ela não é para qualquer cliente, né? Então, a DBT, ela tem um público, um perfil de público meio específico, assim, é isso? Quem são Isso. essas pessoas, Diego? Certo. O que acaba acontecendo? E isso dentro da DBT eu acho que é uma das coisas mais legais.
Se você for fazer supervisão com alguém da DBT, com algum psicólogo da DBT, e você chegar lá e falar bem assim, olha, tô com uma situação que o paciente está com transtorno de ansiedade generalizada. Provavelmente o terapeuta DBT vai olhar e vai falar, olha, transtorno de ansiedade generalizada é tratado melhor por outras abordagens. Então, não tem por que a gente pegar a DBT, que não tem tantas evidências ainda para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, e fazê-lo. Por quê? Porque tem Entendi. outras abordagens que podem fazer, ou talvez vão fazer melhor, ou vão fazer em menos tempo, ou gastando menos, ou com menos modos de tratamento. Então, qual é o perfil das pessoas que podem ser atendidas ou que podem ter mais resultados dentro da DBT, sendo atendidas pelo modelo DBT? É aquilo que a gente chama de pessoas que têm uma desregulação emocional, pode ser global ou não, ou seja, uma dificuldade em regular as próprias emoções, podendo apresentar, por exemplo, comportamentos impulsivos, a pessoa não consegue, ela acaba fazendo coisas que ela se arrepende bastante. Então, nós temos grupos que vão desde o transtorno mais extremo, mais intenso, que aí a gente estaria falando do transtorno de personalidade border. Esse daí seria o público que, assim, para quem teoricamente foi criada a DBT, só que com o passar do tempo foi sendo aplicada em outras populações. E ao ser aplicada em outras populações, eles descobriram que ela também apresentava bastante resultado. Por exemplo, pessoas com transtornos alimentares, pessoas com dificuldade para regular alguma emoção específica que gerava problema, abuso de substâncias. Cada dia que tem passado, depressão crônica, tem alguns estudos já indicando, né, aquela depressão que ela tenta passar por uma terapia, por outra, e já está se arrastando há anos e nada mais funciona. Então, também é uma abordagem que tem começado a apresentar alguns resultados, né? Mas, de forma geral, eu diria que é isso. A pessoa é mais intensa, a pessoa tem dificuldade em regular essa intensidade dela, né? Eu coloco como 3 características, né? Pessoas que sentem muito rápido, então são aquelas pessoas que mal aconteceu a coisa, a emoção já disparou. Então, elas são mais sensíveis mesmo, né? Então, enquanto está demorando ainda, o pessoal nem começou a perceber que está acontecendo alguma coisa, às vezes essa pessoa já está sentindo de uma maneira mais intensa. A segunda característica é que essas pessoas sentem de forma mais intensa do que a média. Então, se a gente ou algumas pessoas colocam lá diante de um evento, não sei, brigou com o namorado ou brigou com a namorada, a pessoa vai ficar com uma raiva nível 50. A pessoa que tem uma desregulação emocional, ela vai sentir 100, 150, ela sente muito mais. E, além disso, ela demora a voltar ao estado basal dela, o estado de calma. Então, às vezes, a gente tem uma discussão, sei lá, brigou, xingou no trânsito, beleza. Logo em seguida, minutos depois, deu aquela relaxada, já voltou. Algumas pessoas demoram muito tempo, elas ficam ali com aquela emoção, remoendo, e fica demorando. Alguns clientes relatam dias até voltar ao normal, né? Depois de uma briga com alguém relevante, depois de um acontecimento na vida da pessoa, que ela demora dias até falar que ela voltou ao estado de calma. E aí é o problema, porque ela começa a ficar vulnerável a ter novas crises, porque ela já está sensível, né? Então, esse seria o perfil. Pessoas que têm um pouquinho mais esse perfil, pessoas que estão aí, então, assim, talvez trabalhando a parte de transtornos alimentares, ou alguma coisinha que se encaixa. Eu brinco que é para os intensos. Em geral, são os clientes mais intensos que são a cara da DBT, né? E assim, Esse é o público ideal. tem um momento certo para procurar um terapeuta DBT? Ou né, no momento em que eu me descubro, né, intensa, eu já devo procurar? Isso, não tem um momento certo, né? A pessoa quer fazer terapia. Lembrando, tem um capítulo de livro que ele fala DBT, adaptar ou adotar, né? Então, ou você adota completamente, ou às vezes você vai adaptar. Eu sou psicólogo, minha base é psicologia comportamental. Aí depois eu fui estudar a DBT. Então, para alguns clientes, eu vou trabalhar a DBT padrão, completa. Uhum. Para outros, eu vou adaptar algumas coisas. Então, o cliente olha, fala, eu acho que eu me encaixo um pouquinho nisso, eu sou um tanto intenso, eu acabo fazendo coisas que eu me arrependo, na impulsividade e tudo mais. Sim,
ela provavelmente não vai precisar algumas pessoas não vão precisar da DBT padrão, elas vão conseguir, dentro de uma terapia individual somente, passar por isso. Ou não, ou ela vai passar só pelo grupo de habilidades. Nesse grupo agora que a gente está fazendo, tem uma pessoa que está somente no grupo de habilidades. Ela já fez terapia durante um tempo, já tem um equilíbrio grande em várias áreas, e ela quer refinar as habilidades dela de lidar com as emoções. Então, ela consegue simplesmente participar do grupo de habilidades e tirar proveito. Então, não tem exatamente um perfil específico. Agora, o perfil que, em geral, chega para mim é o perfil que a pessoa, muitas vezes, já passou por diversos terapeutas, já teve vários problemas, não somente na terapia, mas na vida, e a intensidade dela já causou tantos problemas, e ela já chega meio desesperançosa de que a terapia possa auxiliar. Esse é o perfil que acaba chegando, justamente porque não procurou antes. Porque às vezes, se procurasse antes, não teria tido tanto prejuízo na vida da pessoa, ela não teria chegado nesse ponto. Vamos explicar de novo, repetindo aí para o pessoal que está chegando, que depois veio para o Zoom, né? Por que, né, a DBT é um pouco diferente aí, né, a questão da dialética e tal, que fala muito, né, Diego, sobre isso que você acabou de dizer, que às vezes a pessoa passa por várias terapias, vê uma melhora, mas não consegue melhorar totalmente, né? E aí isso volta naquilo que a gente falou lá no começo, né? De que a Linehan tinha percebido que a TCC, por exemplo, era uma terapia que tinha uma efetividade até legal no começo com esses pacientes e, de repente, ela começava a não funcionar, né? E aí, o que ela fez, então, para, né, perceber? Usar a dialética. Então, explica para a gente de novo como é que é isso aí, por favor. Isso. A grande sacada da Linehan foi, né? A dialética ela acaba entrando para equilibrar. O que a Linehan mais fez foi assim, ela por algum motivo essa galera lá, a Linehan, Steven Hayes, Mavis, o pessoal da FAP, o pessoal da ACT, eles estavam na onda de aprender sobre os conceitos da vida zen, né? Filosofia zen budista e tudo mais. Então o que a Linehan acrescentou foi a aceitação e a dialética. Mas o que ela percebeu? Esses clientes, eles passavam pelas... Por que muitas vezes eles passavam por vários psicólogos, né? Por várias terapias e elas não davam certo. E aí eu falo, porque eu sou psicólogo comportamental. Então, assim, psicologia comportamental, em geral, faz uma análise e o objetivo é mudar. A terapia cognitivo-comportamental é um tanto assim também. Então, agora que nós entendemos um pouquinho o que está acontecendo, vamos mudar. Isso daí leva o cliente até um ponto. Chega um momento que esses clientes específicos começavam a travar. E aí, no que travavam, muitas vezes, tudo aquilo que parecia que estava evoluindo regredia, gerava um problema gigantesco, né? E aí, quando a gente... com o microfone ligado, por favor, desliga. Obrigada. Vamos lá, Diego, continuar. O que a Linehan fez? Ela pegou essa parte de aceitação, lá da filosofia Zen, e colocou, porque aí ela percebia também que o que acabava acontecendo? As abordagens que trabalhavam somente nessa parte de validar a situação, de mostrar como aquilo fazia sentido, e não adiantava nada e não mudava nada, colocava a pessoa em desesperança, né? Então, olha, eu estou vindo aqui, eu estou compreendendo tudo que se passa comigo, eu estou compreendendo tudo que eu estou sentindo, faz todo sentido, e eu continuo do mesmo jeito. Então, eu estou sem esperança com a vida também. E aí ela percebia que as terapias, em geral, ou puxavam para esse lado, da validação extrema, da aceitação extrema, ou para mudança extrema, para mudança o tempo todo. E ela percebia que nesses momentos que travava, quando você puxava para mudança e travava, você precisava de alguma coisa. Foi quando ela inseriu essa filosofia dialética com algumas estratégias que ela jogava para validação, trazia de volta para mudança e o processo ia caminhando, né? E vai caminhando. Então é muito isso, para sair dos extremos de validação e mudança, né? Aceitar completamente, entender completamente, não mudar nada não adianta. Mudar o tempo inteiro é desgastante, né? Então ela vai lá e coloca essa coisa da dialética, né? O exemplo que se dá é que assim, a ideia que se tem é o que vai mudar a vida da pessoa? Ela mudar o próprio comportamento, se expor a situações. Beleza. Só que isso é difícil, né? Isso é bem
dolorido muitas vezes, na maioria das vezes. E aí, a comparação que se faz é que a mudança é um chocolate amargo. Ou não sei quando o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir, assim, se lembra como que a gente tomava remédio antes, né? A gente tomar remédio amargo antes, o pessoal costumava botar um docinho, né? Porque só tomar o remédio amargo era horrível. Então é como se fosse assim, a mudança é o remédio amargo. O docinho que vai ali é o que coloca essa aceitação, que é para deixar mais fácil essa mudança. Às vezes vai travar, e aí nessa trava ela usava muito essa questão ela utiliza muito essa questão da dialética, não somente na terapia, mas como uma forma de ver o mundo também. Mas aí eu acho que acaba entrando numa discussão muito mais filosófica e teórica, Sim. né? Que eu acho que acaba não sendo objetivo, só que está permeado toda a terapia, até mesmo dentro do treino de habilidades, está permeado por essas filosofias de mudança, aceitação e dialética. São as 3 filosofias que vão embasar todas as intervenções. Ótimo. O pessoal pediu para você repetir como é que faz para calcular esse grau de intensidade aí, né? Você falou que tem 3 indícios, né? Certo. Vamos lá. Não vai ter um cálculo exato, tá, gente? Mas vamos pensar o seguinte. Eu acho que é interessante a gente avaliar se eu sofro de desregulação emocional ou não. Como que eu posso fazer isso? Até porque essas características por si só, elas não são patológicas, elas não geram problema. Exemplo, eu sou uma pessoa que sou bem mais sensível quando eu percebo quando eu comparo com a média, e minha emoção, algumas das minhas emoções, elas sobem muito rápido. Então, é comum que eu me emocione com mais facilidade do que as pessoas, é comum que eu chore mais do que as pessoas. O que acontece é que essa não é uma característica que me traz problemas. E o meu retorno é mais fácil. Então, se a gente for pensar, vamos comparar. A gente não precisa, calma aí, voltou? A gente não precisa. Cadê? Pamela? Ah, você tá aí. Oi? Achei. Isso. Não, é Tinha que sumiu a sua desaparecido? tela. Ah, É que sumiu a sua tela. Talvez você consiga botar um mudo nas pessoas, tá bom, Pamela? acho que eu vou tentar fazer isso aqui, Vê se você consegue. vou botar aqui do lado, vou mutar todo mundo. Pronto, aí. Isso. Como é que a gente pode fazer? Não existe um cálculo exato. Agora a gente pensa mais ou menos na média da população, entende? Vamos pensar na média das pessoas, Vamos pegar uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, quase qualquer pessoa. Então, assim, se você está lá namorando, casado, o que quer que seja, a pessoa vai lá e posta uma foto, sei lá, no Instagram. E vem alguém e comenta com um coração. Ou, adorei. Alguma coisa assim. Pensando, é uma situação típica que pode ocorrer. Adorei a foto. Beleza. Uma pessoa que tem uma dificuldade para regular o ciúme, por exemplo, ela vai olhar aquilo ali, o ciúme dela vai fazer assim, muito rápido, leu a mensagem, ciúme lá em cima, e ela dificilmente vai conseguir travar esses impulsos que ela tem de mandar mensagem para o namorado ou para a namorada, né? Falando quem é fulano de tal, e já começa uma nova briga. E já ali, olha qual é o grande problema. Ao invés dela resolver o problema do ciúme, que poderia ter sentido ou não, depende, a gente não sabe quem é aquela pessoa. Talvez ela tenha um histórico com aquela pessoa e realmente o ciúme é justificado, né? E a gente tem ao invés dela resolver o problema do ciúme, acabaram que novos problemas foram gerados sem que ela tivesse controle disso. Foi de uma forma incontrolável, ela foi lá impulsivamente e começa a mandar mensagem, ligar e tudo mais. Então, se você sente de maneira mais intensa, isso não é um problema. A questão maior é você está tendo problema por conta disso, que provavelmente as pessoas que sofrem de desregulação emocional em algum grau, lembrando, desregulação emocional é uma coisa que todos nós vamos passar na vida. Dadas as devidas circunstâncias, nós não vamos conseguir regular a emoção da melhor maneira. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Algumas pessoas passam por isso com muita frequência. E aí, quando elas vão passando por isso com muita frequência, elas vão desistindo de muitas coisas, elas vão tendo problemas em vários locais, com várias relações. Não é aquela situação que normalmente repete somente com uma pessoa em uma situação específica. Em geral, é com muitas situações, né? Agora, se a pessoa olha e fala, olha, minhas emoções são bem intensas e eu já vi que elas me colocam em muito problema.
né? Porque eu não consigo lidar com elas muito bem. Existe um indício de que, opa, talvez a DBT seja interessante para você, né? Principalmente quando a gente fala dessa dificuldade em lidar com os impulsos da emoção. Uma coisa é a pessoa ter uma tristeza, uma coisa é a pessoa ter vergonha, ter um ciúme, e assim, ela consegue regular muito bem os impulsos e tudo mais, e ela vai trabalhar isso numa outra terapia, né? Outra coisa é realmente ser aquela coisa intensa que gera um monte de impulso, e aí ela precisa trabalhar isso de uma outra maneira. A DBT pode ter ajudar bastante, justamente a pessoa que tem essas características. Ótimo. Né? Então, assim, não tem uma régua específica, um teste específico que a gente vai conseguir falar aqui está sendo problemático. Talvez seja o caso também, né, da pessoa ir fazer uma avaliação, de repente, né, se ela desconfia, né, se ela está tendo problemas aí em regular a emoção, está vendo que isso está muito difícil para ela, talvez seja o caso dela fazer uma avaliação com um terapeuta que trabalhe com a DBT, né, Diego? Sim, porque, por exemplo... Ajudar ela a entender um pouco disso, né, ver se é o caso. Isso, porque, por exemplo, às vezes eu recebo clientes que a demanda inicial nem era essa, vem por um motivo aleatório, e chega lá quando a gente percebe, olha, tem uma certa desregulação um pouquinho mais intensa. E outros que não, outros que me procuram falam, olha, eu estou vindo até você porque fala que é a DBT que vai resolver meus problemas. E aí eu olho e falo, não, olha, não é tanto a DBT, tem outras abordagens que podem encurtar esse caminho, né? A avaliação realmente pode fazer toda a diferença. A pessoa não vai precisar... a gente tem teste muito mais para diagnóstico do que para saber se isso está gerando problema. Eu acho que a percepção subjetiva da pessoa pode ser mais importante para procurar ou não, do que uma coisa objetiva, assim, olha, não, eu realmente estou dentro do espectro da desregulação emocional. Não necessariamente. Ótimo. Bom, a gente está quase se aproximando do fim aí, Diego. Então, o que eu vou pedir para você? Para você dizer para a gente se a pessoa, né, ouviu aí essa live, viu que ela tem, como é que ela faz? Ela procura você aonde? Quem são as pessoas que, se você não atende, quem que você indica para atender? Como que faz para procurar o grupo de treinamento de habilidades, né, em DBT que você falou? Então, hoje eu atendo em Vila Velha, estou atendendo online, na verdade, né? Porque com a pandemia a gente está online, eu estou online 24 horas agora, não estou indo ao consultório. Nós temos um grupo legal de psicólogos comportamentais formado, a gente não tem uma lista assim que identifica. Normalmente, quando a pessoa me procura e eu estou sem horário, eu encaminho para algumas pessoas, né, que já trabalham com DBT ou que desejam trabalhar com DBT. Então, acaba que a gente não tem uma organização específica aqui no Espírito Santo. Nós temos o grupo de habilidades. A pessoa só entrar ou no meu Instagram, a pessoa ou vai entrar no meu Instagram, F Souza Diego, ela pode mandar uma mensagem por lá ou acessar o link do WhatsApp que vai mandar mensagem para mim, e a gente abre vaga do grupo de habilidades de tempos em tempos, né? Porque não é sempre que tem vaga aberta, porque uma pessoa precisa sair para outra pessoa entrar. A gente trabalha com um número reduzido de participantes. Tinha outro grupo de habilidades para sair, mas eu acho que com a pandemia as profissionais acabaram desistindo, que eu não vi mais divulgação, pelo menos. Só que assim, nós tivemos cerca de 30 profissionais, mais ou menos, 20 e tantos profissionais capixabas treinados. A expectativa é que nos próximos meses novos grupos apareçam, né? Por enquanto tem o meu grupo com a Luciana, que aí a gente trabalha sexta pela manhã, né? Só que agora eu acho que só vai ter uma vaga no final de julho. Bem que a gente já está entrando em julho. Final de julho abre novamente uma vaga, né? E aí a pessoa procurando, a gente coloca a pessoa nessa vaga. Ótimo, perfeito. Então, na verdade, a pessoa pode procurar, mandar direct para você ou mensagem no WhatsApp. Você ajuda aí ela a encaminhar, se não para você, se você não tiver vaga, para outros grupos e outros terapeutas que trabalham com DBT, né? Isso. Você quer deixar o WhatsApp também, para de repente, se a pessoa quiser contatar você? E se o pessoal quiser, pode entrar em contato para mim. Acho que vai ficar mais fácil. A pessoa entra no meu Instagram, tem lá o linkzinho que ela já manda mensagem direto no WhatsApp. Ótimo. Então tá tranquilo. Perfeito, tranquilo. Então, gente, se você viu essa live,
achou que, né, faz parte desse grupo, quer entrar, procura o Diego, manda um direct para ele, tá? Queria abrir só para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Alguém mandou, quer saber alguma coisa a mais, gente? Ou, Diego, também, se você quiser falar um pouquinho, tem alguma curiosidade legal da DBT que você acha que seja legal para o pessoal que estiver assistindo falar? Então, eu acho que se eu tenho psicólogos assistindo, né? Eu queria convidar os psicólogos a estudarem e trabalharem mais com DBT, porque assim é um público que precisa, né? As pessoas que sofrem intensamente, e para as pessoas que estão assistindo, pessoas que estão pensando em procurar um tratamento terapêutico e que estão em um sofrimento intenso, que estão vendo assim, às vezes a vida ficando bagunçada, né? Tem como a gente aprender habilidades, aprender formas de lidar com as emoções, aprender formas de lidar com aquelas situações que parecem impossíveis de lidar e realmente construir uma vida que, como a gente diz, uma vida que vale a pena viver, que você vai acordar, vai falar bem assim, olha, vale a pena viver essa vida. Não quer dizer que é uma vida livre de sofrimento. É só uma vida que a gente vai aprender a lidar com o sofrimento de uma outra forma e sendo mais capaz de tolerar esses momentos. Porque a vida de todo mundo, isso é uma certeza que a gente tem, é que a vida de todo mundo vai ter sofrimento. E o que vai diferenciar é que alguns conseguem lidar melhor, alguns simplesmente não tiveram a chance ao longo da vida de aprender como lidar. E essa é a ideia da DBT, da oportunidade da pessoa aprender a lidar com isso e construir a partir disso uma vida que realmente vale a pena viver. Perguntaram aqui pra gente, Diego, quais os maiores desafios de se trabalhar com a DBT? Os maiores desafios. Então, primeiro é a pessoa comprar essa ideia de que ela vai estudar e vai se capacitar para isso. Porque é um estudo que é um estudo mais... eu acho um estudo um tanto difícil, né? Ele é complexo, ele envolve várias modalidades de tratamento, então ele é diferente da prática clínica habitual que a gente está acostumado a tratamento individual, e você entender como que uma coisa se conecta com a outra, isso às vezes é meio estranho, meio difícil para a gente que está acostumado com a prática mais clássica. E o outro que eu vejo para algumas pessoas, na verdade eu vejo que uma coisa que eu acho que não tem como é você ser terapeuta DBT da porta para dentro do consultório, né? É você realmente viver a filosofia que a DBT prega, de você realmente lidar com as coisas no caminho de tanto de mudança, mas de aceitação, e utilizar a dialética na sua vida. Então é de você realmente olhar, olha, calma aí, eu acho que precisa botar no mute. Pronto. Oi? Já mudou. Tá. É de você realmente não é uma terapia que você vai aprender as coisas e ensinar apenas para os clientes e só eles que precisam aprender. Sim. Na verdade, você tem que aprender, tem que praticar na sua vida, tem que colocar isso em funcionamento, perceber os impactos e aí você consegue transpor isso para o consultório de uma maneira bem melhor. Até porque o cliente sente. O cliente sente quando você está falando aquilo da boca para fora, quando você realmente está vivendo aquilo. Então, isso eu acho que para algumas pessoas pode ficar um pouco difícil. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa enriquecedora. Eu tenho uma vida antes da DBT e uma vida completamente diferente depois de quando eu comecei a aplicar as habilidades no meu dia a dia, quando eu comecei a aplicar essa coisa da aceitação e da dialética no meu dia a dia. Só que é desafiador, porque envolve você romper com muitas crenças de como você acredita que as coisas podem funcionar ou não, devem ou não funcionar. Ótimo. Queria agradecer imensamente a sua presença, Diego. Você foi muito gentil em doar um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que você tem muitas atividades aí para fazer. Muito obrigado por você ter topado falar com a gente. Pessoal, quem quiser saber mais, tiver mais dúvida, entre em contato com o Diego, né? Assim que possível, ele vai dar um retorno aí. Ele é sempre muito gentil. Então, muito obrigada, Diego. Quer falar mais um pouquinho? Quer dizer alguma coisa? Estão nos dando, agradecendo, dando os parabéns pela live. Só agradecer mesmo o espaço para a gente falar, para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre a DBT. E é isso, gente. Quem quiser tirar dúvida, material, conversar algum tema, às vezes eu demoro um pouquinho para responder.
né? Mas eu sempre respondo. Então, qualquer coisa, é só mandar mensagem que eu estou disponível aí. A joia. Muito obrigada. Parabéns, tá, Pamela? Parabéns, eu acho, pela Obrigada. iniciativa aí de trazer tanta gente com abordagem diferente, que isso faz diferença, a gente fica perdido. Eu mesmo não conheço um monte de abordagem. Então, eu tenho que dar eu vou ver se consigo assistir algumas lives aí. Top, top. Então, lembrando para todo mundo que a live fica tanto no IGTV quanto vai para o YouTube, né? Então, se você não assistiu, se você perdeu, se você chegou no momento aí da live que, né, já estava avançada, quer saber mais sobre a DBT, né? Pode ver a live ou buscar também mais informações com o Diego. Joia? Um abraço, gente. A gente fica Abração, gente. hoje. Até amanhã. Até, tchauzinho. Tchau.